Depois você me manda, por gentileza. Obrigada. Nada, mas acho que fica salvo para você também. Se não ficar, eu te encaminho. Ah, beleza. Pessoal, então, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a primeira aula de projetos ambientais. Essa disciplina é do curso de Meio Ambiente e a gente vai falar sobre projetos ambientais, certo? A gente vai ver um pouquinho como montar um projeto, né? Quer falar, faz um projeto, é muito fácil, né? Então, essa disciplina, ela vai nos ajudar aí com a questão de montagem de projetos ambientais. A gente vai ver o que que é um projeto, como é que estrutura ele, ok? E depois, quais são os tipos de projetos que a gente pode estar trabalhando aí, entrando principalmente aí com a questão das políticas públicas. Então, eu não vou me apresentar de novo, porque vocês já me conhecem, né? Eu já dei outras disciplinas, dou outras disciplinas para vocês. Vamos ao sumário da aula de hoje. A aula de hoje é a aula 1, então a gente vai começar ali do início da apostila, da página 1 até a página 21, né? Estava separado para a gente começar ali com uma introdução, planejamento e projetos ambientais, falar sobre as etapas do projeto. A gente não vai conseguir concluir todas as etapas hoje, certo? A gente vai tentar ver ali até a parte de identificação dos possíveis parceiros. Se não der, aonde a gente parar, a gente continua na próxima aula, na aula 2 de projetos ambientais. Então, primeiramente, uma introdução. Planejar é preciso. Na vida, a gente precisa planejar, traçar planos, né, para que a gente consiga atingir nossas metas, nossos objetivos e obter os resultados que a gente precisa. Isso daí é para qualquer atividade que a gente for fazer na vida da gente. Não planejar leva a gente à desordem pessoal. Por exemplo, ter muita dívida, ter um orçamento que não sustenta, adoecer, né? Ter todos os tipos de problema. Então, o planejamento, ele nos ajuda a cuidar melhor dos nossos dias atuais e também a cuidar de um futuro, né? Você vai sempre planejar algo para o futuro, mas esse algo que você está planejando para o futuro, ele nasce no hoje. Ele nasce em algum problema que você quer resolver, em algo que você quer melhorar, ou alguma atividade que você quer iniciar, algum projeto que você quer iniciar, né? Então, tanto na vida quanto nas cidades, nos estados, no nosso planeta, a gente precisa de planejamento. A gente precisa planejar. Você já pensou em uma cidade onde nada é planejado? Não tem escola, não tem parque, não tem aterro sanitário, ruas ou postos de saúde? Isso daí seria um caos, não é mesmo? Então, quando a gente fala de planejamento de cidades, a gente precisa incluir todas essas questões. As cidades que crescem desenfreadamente sem esse planejamento, principalmente na área de infraestrutura, sofrem muito com questões ambientais. Não somente questão de desmatamento, de incêndio, mas também desastres ambientais, que acabam levando aí, ceifando vida de pessoas, né? Um grande exemplo que a gente tem são as cidades do Rio de Janeiro, né? Quando tem fortes chuvas, ocorre vários deslizamentos ali, porque as pessoas construíram em local que não dava a estrutura correta para que elas levantassem suas casas. Então, quando vem uma chuva um pouco mais forte, junta ali a questão da construção irregular, mais um local que é propício a deslizamento, mais a questão do desmatamento, então o risco ali aumenta demais. E quando chove, vocês podem ver todo ano, começa essa época de dezembro, janeiro, onde começa um volume maior de chuva, tem histórico de deslizamento no estado do Rio de Janeiro. Tem anos que é bem pior, quando a chuva vem mais forte, leva muito mais casa, leva muito mais pessoas.
né? Mas é um problema corriqueiro, que sempre tem, porque as pessoas constroem ali em local onde não dá para construir, onde não faz um planejamento antes, né? Às vezes é terreno invadido, às vezes são até terrenos delas mesmas, que elas compram mais barato por estar numa área de risco. Entra aí a questão de especulação imobiliária. A gente vai falar um pouco nessas disciplinas nossas sobre essa questão aí também da diferenciação ambiental das pessoas. Quando a gente fala em impacto ambiental, quando a gente fala em problemas ambientais, os mais atingidos sempre são as pessoas de baixa renda. Sempre são as pessoas que não têm ali condições financeiras para melhorar, para sair daquele local, né? Para principalmente se mudar ou para fazer algo ali, uma obra, algo que possa estar mudando a vida dessas pessoas. Ok? Então, quando a gente fala de meio ambiente, planejar também é preciso. E lembrar aí que o meio ambiente não é somente o meio ambiente natural, que são as árvores, os animais, as florestas. O meio ambiente é tudo, é o ambiente que a gente vive. Então, a gente vai falar de projeto ambiental, logicamente, a gente vai voltar ele mais para a questão de educação ambiental, de preservação, de sustentabilidade. Mas projeto ambiental é tudo, todo e qualquer projeto que visa melhorar o ambiente em que as pessoas vivem, certo? Então, se eu faço um projeto de saneamento básico, é um projeto ambiental não somente pela questão da redução da poluição, mas também pela melhora de condição de vida das pessoas que moram naquele ambiente. Aí é um projeto ambiental que tem também visando a comunidade. Comunidade, sociedade, faz parte do meio ambiente. Então, quando eu cuido da comunidade, quando eu cuido da sociedade, eu estou cuidando também do meio ambiente, certo? Então, a gente vai focar mais em sustentabilidade, essas questões, mas não esquecer da questão de sociedade, questão ali de cultura, questão de pessoas. Pessoas também é ambiente, que as pessoas também faz parte do meio ambiente. Muitos municípios, até mesmo países, possuem, ou não, no caso não possuem, perdão, um planejamento eficiente sobre o uso do solo, a ocupação, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que a gente traz como exemplo aqui a questão dos deslizamentos. É um crescimento desenfreado da cidade, do município, que leva as pessoas a morarem em locais de risco. Isso daí gera desastres muito grandes, né? Como a gente falou, por exemplo, aí com o deslizamento das encostas, onde leva a casa, leva as pessoas juntos. Isso daí é falta de planejamento da prefeitura, é falta de políticas públicas para esse pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente. Então, o que que é um projeto ambiental? Um projeto sempre nasce ali para resolver alguma coisa, para transformar uma realidade, resolver um problema ou transformar algo que já está ali, mas que eu possa melhorar. Ou seja, o projeto vem como solução para resolver problemas e situações específicas, certo? Para ter sucesso, esse projeto precisa ser muito bem elaborado. Então, a gente tem um passo a passo ali das etapas do projeto, para que a gente consiga, através dessas etapas, alcançar os meus objetivos, metas e objetivos e trazer para mim o resultado esperado. Então, o projeto não é só uma ideia, ele é uma ideia colocada no papel e trabalhada para que dê certo. Ele nasce de uma boa ideia, mas ele não é somente a ideia. Eu preciso pegar essa ideia e esmiuçar ela. Eu preciso averiguar se essa ideia é boa ou não, se ela é viável ou não, se o resultado dessa ideia minha vai me trazer mais benefícios ou não. Então, quando que eu descubro isso? É no momento que eu estou fazendo o projeto. Eu faço o projeto para não colocar em prática coisas que eu ainda não sei se vai dar resultado. Então, no projeto, eu estudo os detalhes para que eu possa chegar até um resultado.
certo? Então, o projeto ele é todo estruturado, ele não é somente a ideia. A ideia é o inicial, é o pontapé inicial para esse projeto, certo? O projeto vai fazer aquilo se tornar realidade, ok? E vai avaliar os resultados. A importância de um bom projeto. Um bom projeto, ele ajuda a gente ali a conseguir, por exemplo, aprovação em recursos financeiros. A gente fala de projeto ambiental. Para que eu vou fazer um projeto ambiental? A gente tem muita parceria com prefeituras, parceria com instituições não governamentais, tem parcerias com empresas privadas, e elas avaliam o seu projeto através do documento que você manda. Né? Eu vou fazer uma parceria, por exemplo, com uma mineradora, uma grande mineradora, para plantar árvores na cidade. Né? Então, eu tenho que enviar para ela um projeto. E esse projeto tem que estar bem feito, bem escrito e bem detalhado. Porque aí a mineradora ela vai ler aquele projeto e vai ver se é viável ou não para ela. Porque ela não vai investir dinheiro em algo que não vai trazer resultados. Então, ali ela avalia seu projeto para ver se vai liberar ou não a verba para você. Além disso, a gente tem a organização da equipe de trabalho, porque aí lá no projeto eu coloco quantas pessoas vão trabalhar nesse projeto, qual que vai ser a contribuição de cada uma, né? Como é que vai ser o meu trabalho em equipe. Outra importância de um projeto bem escrito, planejar e gerenciar todas as etapas. Eu tenho que ter uma sequência lógica. Eu estou aqui, quero chegar ali. Eu tenho que colocar ali cada etapa na sequência lógica para que eu consiga alcançar o meu resultado, certo? Eu não posso passar o carro na frente dos bois, né? Eu quero plantar árvores na cidade. Então, o meu primeiro passo é conseguir liberação para eu plantar essas árvores, depois conseguir as mudas, né? Depois pessoal para plantar, né? Então, eu tenho um passo a passo. Né? Fala, não, eu já tenho quem vai plantar e tudo, eu já tenho as mudas, mas e o local? Eu já estou com tudo pronto, eu já tenho a equipe, eu já tenho tudo planejado, mas não tenho o local ainda. Então, é um erro de projeto, certo? Então, gerenciar todas as etapas. Lógico, se eu já conseguir as mudas, beleza, mas eu não vou conseguir fazer nada com elas se eu não tiver a área para eu plantar. Se eu não tiver liberação dos moradores, por exemplo, para plantar, se eu não tiver liberação da prefeitura para plantar naquele local, certo? Então, isso daí que é essa questão de planejar e gerenciar todas as etapas. Que uma vai depender da outra. E outra importância é mostrar a capacidade de realização. A ideia pode ser ótima, mas se eu não conseguir demonstrar no meu projeto que tem como eu colocar ele em prática, que tem como eu trabalhar esse projeto, eu fazer ele virar realidade, eu não vou ganhar aprovação. Como eu disse para vocês, né, um exemplo aí é quando a gente entra com um projeto com uma grande empresa para conseguir verba para poder colocar esse projeto em prática. Ela não vai liberar a verba se ela não vê que tem como realizar. Muitas empresas, às vezes, quando você entra com um projeto ambiental ali, ela pode querer modificar uma coisa ou outra para melhorar essa capacidade de realização e para melhorar também os resultados. Porque os resultados desse projeto têm que ser de acordo com as expectativas da empresa e tem que estar alinhado com quem fez o projeto. Às vezes a empresa quer somente recuperar uma área específica. Já o dono do projeto quer recuperar a cidade inteira. A empresa não vai liberar dinheiro para recuperar a cidade inteira. Ela pode até fazer uma parceria de iniciar com uma verba, mas aí ela entra em consenso com o dono do projeto que a primeira área que ele vai trabalhar é a área que ela quer. Se der certo, ela continua. Okay? Então, tem essas questões. Eu tenho que mostrar essa capacidade de realização e eu tenho que casar os objetivos.
né? O objetivo do meu projeto com o objetivo de quem está me financiando. E ele tem que entender, tem que deixar bem claro. Antes de falar da estruturação de um projeto, vamos a alguns conceitos importantes que a gente vai precisar para essa aula de hoje, né? Primeiro, política pública, né? A definição de política pública são ações do governo que têm como objetivo a participação da sociedade civil nas decisões e melhoras para elas, né? Então, a política pública é algo que traz benefício para a população, para a sociedade. É um exemplo de política pública. Os agentes de saúde, o trabalho que os agentes de saúde fazem, de ir nas casas das pessoas para ver como é que está. Isso é uma política pública, porque está beneficiando as pessoas que talvez não consigam ir até o postinho de saúde. Um exemplo de política pública. Outra política pública é bolsa de estudo para alunos que precisam de que querem estudar, né, e não conseguem se manter sem trabalhar. Aí as universidades federais, aí os institutos federais, eles têm essas políticas lá dentro, né, de fornecer uma bolsa permanência para a pessoa, para que ela consiga estudar, né, sem precisar trabalhar tanto, que ela consiga se dedicar aos estudos. É uma política pública. E assim tem várias, tá, gente? Política pública é toda essa ação que o governo faz para ajudar a população, para trazer benefício para a população. Essas são as nossas políticas. Programa. Programa é um conjunto de projetos sobre o mesmo tema, onde eu vou ter diretrizes bem definidas e uma coordenação centralizada. Aí o programa ambiental de uma empresa, ele vai gerir vários projetos ambientais. Eu tenho o programa ambiental da escola. Aí dentro desse programa eu tenho vários projetos. Eu tenho o projeto de reciclagem. Eu tenho o projeto da escola limpa. Eu tenho o projeto, por exemplo, de redução de consumo de energia elétrica, né? O programa é um programa ambiental que tem vários projetos. O projeto em si é uma unidade dentro do programa. Ele é um empreendimento detalhado com atividades planejadas, onde eu tenho um prazo para cumprir, tenho um prazo determinado. Eu tenho uma verba ou não, né? Tem projetos que não tem verba, às vezes eu estou procurando uma verba. Quando eu estou procurando uma verba, a gente vai ver que a gente precisa colocar no projeto, né, a estimativa de quanto eu vou gastar e uma equipe definida. Quem vai participar desse projeto, né? Quem vai coordenar, quem vai ser o operador em si, para alcançar o objetivo específico. Então, cada projeto tem um objetivo. O programa, ele tem vários objetivos que são alcançados por esses projetos, né? Então, o programa gerencia tudo ali. Ok? Articulações. É uma relação, por exemplo, entre pessoas ou entidades para viabilizar o meu projeto, né? Ela costuma ter uma duração curta, né, e pode evoluir para uma parceria. Articulação é aquela relação pontual. Parceria já vai ser uma união que permite, por exemplo, somar recursos financeiros, humanos e técnicos por um determinado período mais longo. Aí vai ser uma parceria. Eu fiz uma parceria com a mineradora. Então, enquanto eu tiver com essa parceria, a mineradora vai, né, somar comigo ali os recursos financeiros, vai me dar um apoio técnico, vai me dar um apoio humano, vai pegar um funcionário de lá para vir me ajudar. Então, isso é uma parceria. Aí o prazo, né, tem prazo, isso daí. 1 ano, 2 anos, 5 anos, de acordo com o contrato. Tá? Inicialmente é uma articulação, né? Eu quero plantar árvores na cidade, eu vou na mineradora e peço muda. É uma articulação, né? Ainda não é um projeto, ainda não é uma parceria. Ela me dá a muda pontual, né? Eu vou te dar 100 mudas aqui, pronto. Mas não estou prometendo mais nada, isso aí é uma articulação. Aí quando ela vê que está dando certo, que está sendo legal e tudo, aí ela pode propor para você uma parceria.
né, onde vocês vão entrar com o projeto, e esse projeto vai ter uma duração. Né? Eu vou doar mudas por 1 ano para o senhor José fazer o reflorestamento da área próxima à fazenda dele. Aí já é uma parceria. Ok? E por último aqui a rede. A rede é uma organização social que articula grupos em torno de objetivos comuns. Né? Já é maior. Né? A rede ela vai trabalhar ali para buscar parcerias através das articulações. Né? Aí eu tenho ali, né, dentro dessa rede, coordenador, diretor, né, que vai estar sempre trabalhando para firmar parcerias. Né? Parceria com o governo, parceria com a empresa, parceria com escola. Aí a rede procura isso daí. É como se fosse uma rede de apoio. Né? Para onde eu vou, quem eu vou consultar para fazer os meus pedidos, para fazer as minhas parcerias, para poder viabilizar o meu projeto. O poder das parcerias não é o caráter legal que determina as parcerias, mas sim a qualidade de relação entre as instituições. Né? Como assim? Não é somente a questão legal ali de documentação, né? Porque às vezes faz um documento, fala que vai te ajudar, que vai fornecer e não fornece. Então tem que ter a qualidade da relação entre as instituições, né? Então tem alguns programas que pegam projetos ambientais para colocar em prática. O que esses programas pedem depois? Eles pedem, por exemplo, para vocês ali, todo o desenho dos gastos que você teve. Às vezes, a empresa que tem esse programa não está muito ligada ao objetivo. Ela só quer saber o que você fez com o dinheiro que ela te deu. Que talvez ela está fazendo ali, ela está só cumprindo uma legislação. Então, por isso que fala, não é o caráter legal, é a qualidade. Né? A instituição tem que estar realmente interessada no seu projeto. Ela tem que estar realmente interessada em fazer acontecer. Porque não você vai estar sozinho. Né? Não que sozinho você não consiga, mas se você sozinho conseguisse, você não estaria buscando por parceria. Então é por isso que os objetivos têm que casar, certo? Os dois têm que estar ligados ali. Porque senão uma parte vai trabalhar mais do que a outra e o objetivo não será atingido da forma que se esperava. Parcerias efetivas acontecem quando organizações com diferentes recursos e poderes se comportam como iguais na definição de objetivos comuns. Certo? Cada parceiro vai contribuir com o que tem de melhor, reconhecendo e valorizando a contribuição do outro, para que os dois juntos possam chegar em um local, em um resultado que seria impossível fazer sozinho. Certo? Exemplo de parceria: parceria público-privada. Né? O que é isso? O governo faz uma parceria com uma empresa privada para realizar ações, projetos que vão beneficiar a população. Exemplo de parceria público-privada: alguns cursos que o governo faz parceria com as escolas para fornecer cursos gratuitos à população de baixa renda. Algumas escolas têm, né, programas aí de gratuidade que são parcerias público-privadas. Como é que é essa questão? Como acontece essa questão? A escola vende o curso para o governo. Né? Aí o governo paga a mensalidade. O governo paga para o aluno para ele estudar. Esse aluno que o governo está pagando é uma pessoa de baixa renda, que não teria condições financeiras de pagar o curso. Aí a pessoa vai estudar, a escola vai receber, né? E o governo vai estar auxiliando aquele aluno, que se não fosse o curso gratuito para ele, ele não faria esse curso. Né? Então traz benefício para a sociedade, traz benefício para a escola, né? Porque a escola, né, vai ter ali um aluno, vai ter a questão financeira, né? E traz benefício também
mais para frente para o governo, porque ele usa isso daí como uma política pública, que é de fornecer estudo para as pessoas, né? E ainda vai estar formando profissionais para que o mercado de trabalho absorva com o tempo. Então, exemplo de parceria público-privada. Muito, que aparece muito também em parceria público-privada é de hospitais, né? A gente tem alguns hospitais que são de economia mista, que a gente fala, tem a parte pública, que é o governo que auxilia, e tem a parte privada. Então, ali, você vai ter ali alguns atendimentos pelo SUS, que é parceria com o governo, e alguns eu não vou conseguir pelo SUS, eu tenho particular. Então, mas já ajuda as pessoas. Porque se ela tivesse que fazer o tratamento todo no particular, ela não conseguiria. Então, é outro exemplo de parceria público-privada. Ok? Então, vamos agora às etapas do projeto. A gente vai falar de cada etapa, o que que precisa ter, como é que eu vou definir, certo? E não vamos concluir hoje, porque o projeto é grande, ele tem várias etapas, a gente conclui na próxima aula todas essas etapas e eu trago um exemplo de projeto para vocês. Primeira coisa do meu projeto, introdução. O que é essa introdução? Eu vou aproximar quem está lendo da realidade em que o meu projeto está inscrito. Mostrar a situação, mostrar o local, né? Mostrar o cenário. O cenário é o que está acontecendo. Eu ia trocar a imagem, não deu tempo. Né? Por exemplo, desmatamento da Mata Atlântica. É o cenário. Falta, perdão, de profissionais técnicos na área de meio ambiente. É o cenário. Na cidade de Araxá. Isso é o cenário. Eu preciso saber o meu cenário para eu escrever a introdução. Na introdução, eu vou colocar ali as informações que alguém leigo no assunto possa entender. Então, na introdução, eu vou explicar algumas coisas que alguém que é leigo no assunto entenda, porque várias pessoas vão ler o meu projeto. Ele tem que estar autoexplicativo, ele tem que estar entendível. Não é colocar palavra bonita, não é colocar aquelas palavras lá, português hiperformal, que ninguém entenda. Né? Lógico que tem que ser português formal, você não pode ter erro ali de português, né? Colocar gíria, essas coisas. Mas ele tem que ter uma linguagem simples, para que alguém leigo consiga ler e entender. Tá? Principalmente essa questão de projeto ambiental para com o governo. Porque ele tem que ser bem explicadinho, né? E tem que estar ali em linguagem acessível. O que que eu incluo na minha introdução? Informação sobre o público-alvo. Outra questão, público-alvo. O que que é o público-alvo? É quem vai ser atingido por esse projeto. Vai ser a comunidade de Araxá. Vai ser a comunidade estudantil da cidade de Araxá, se for um curso. Vai ser as pessoas que moram em tal região. É o meu público-alvo. Tá? Condições de vida da comunidade. Eu sempre vou ter uma comunidade ali. Se não tiver pessoas, eu vou ter uma comunidade ecológica. Eu tenho que colocar as condições. Problemas socioambientais existentes. Na introdução, eu começo a falar dos problemas que eu tenho. Porque esses problemas que fizeram eu ter a ideia, que não está ainda na introdução. Eu chamo ela na introdução. Mas eu não esmiuço ela ainda não. Eu só chamo ela. Depois, no andar do projeto, que eu vou colocar ali. Né? O que que eu vou fazer, como eu vou fazer, da onde surgiu a ideia, etc. E colocar também os desafios a serem superados. Por que que eu estou querendo fazer aquilo? Certo? Isso resumido, tá? Numa introdução. Ali você só dá um gostinho para a pessoa, você ainda não conta muita coisa, não. Né? Você só vai falando sobre o assunto para a pessoa se situar. Se situar no que está acontecendo. Ok? Exemplo prático, né, de um projeto aqui que está na apostila de vocês. É da Vila do Curuçá,
que é uma vila e um município do estado de São Paulo, que fica numa região de mananciais da Mata Atlântica, onde antigamente era um ponto de parada de trem, né, que levava de Santos, que iam para Santos para levar café. Então, a economia dessa vila era voltada para isso. Atualmente não é mais. Mas, como ainda tem a ferrovia, ainda tem a estação, hoje foi tombado como um patrimônio histórico da humanidade. Porque conta a história da região, né? Da política do café com leite, toda aquela questão ali, revezamento de São Paulo, Minas Gerais, né? Tudo que vem historicamente trazendo para a gente ali vestígios da história. Porém, a falta de emprego fez com que as pessoas começassem a mudar dessa cidade. Então veio ali um problema. As pessoas estavam indo embora, né, deixando a cidade. Estava tendo, né, questões ambientais ali. Então veio um projeto para solucionar essa questão, que trouxe ali a ideia do ecoturismo como uma fonte de renda que respeite a natureza e também a história do local. Então, eu vou transformar esse local num local turístico, né, onde eu vou cuidar do patrimônio, porque é um patrimônio histórico, a pessoa vai lá, vai fazer turismo lá para ver esse patrimônio, ao mesmo tempo vou cuidar da natureza, porque eu chamo as pessoas também para a parte do ecoturismo, para ir visitar os mananciais, para ir fazer uma trilha, porque aí eu caso as duas causas ali. Eu caso os dois objetivos, né? Trazer renda para a população, cuidar do patrimônio histórico e também cuidar do meio ambiente. É um exemplo aí de projeto ambiental, né? Na introdução, o que que teria na introdução desse projeto, né? Contando a história ali da Vila do Curuçá, né? Como ela surgiu, qual que era a sua principal fonte financeira, né? E continuando a história com a atualidade, né? Trazendo o problema. Com o passar dos anos, houve um êxodo populacional, né? As pessoas estão se mudando devido à falta de empregos no local, né? Aí fala-se também da questão da necessidade de preservação, né? Com a falta das pessoas, né? Está tendo muito problema ambiental, porque está deixando por exemplo, a prefeitura está deixando a cidade sem os cuidados precisos, não está tendo renda, aí vai falando isso tudo na introdução, né? Aí no finalzinho lá você começa a falar, esse projeto é viável porque ele vai trazer renda para a cidade, ele tem como objetivo o ecoturismo, que vai, além de trazer renda, melhorar as questões ambientais, melhorar as questões de preservação ambiental, etc. Então, isso aí você monta uma introdução, né, contando a história do local, para que a pessoa comece a se localizar. O ambiental é muito ligado ao local, tá, gente? Porque, assim, vai ser sempre para proteger, para preservar, para corrigir problemas em algum local específico. Igual a gente tem ali o problema dos ursos polares, né, que nas geleiras que estão derretendo. Ele é muito locacional, tá? Então, sempre vai falar de um local. Todo projeto ambiental vai falar de um local, né? Depois da introdução vem a justificativa. Eu vou justificar por que que eu quero fazer aquele projeto. Por que que eu quero fazer aquela ação. A justificativa já é um porquê, né? Lembra lá da época da escola? Justifique a sua resposta. Então, por que fazer, né? Primeiro, eu vou descrever as razões, explicar por que esse projeto deve ser aprovado, deve ser realizado, quais são os impactos positivos que ele vai trazer para a minha população. Dentro da justificativa, você vai destacar os problemas para que você possa justificar.
Você chamou eles na introdução. Na justificativa, você vai jogar ele na cara da pessoa mesmo. O problema é tal. Por isso que eu quero fazer tal coisa. Né? Na justificativa, você esclarece ali, coloca o problema, destaca o problema, certo? E demonstra os seus conhecimentos. Né? Coloca ali os porquê fazer e usa dados para comprovar. Né? Ah, você está falando que a renda do pessoal caiu. Então pega ali, ó, vai lá no site do IBGE e pega lá comparação da renda dessa população do ano tal até o ano tal. Né? Você traz dados para comprovar ali a sua hipótese, comprovar o seu projeto, comprovar a eficácia do seu projeto, okay? Fortalecer a sua proposta. Então, usa dado, usa referência, experiência que fortalece isso daí. Um projeto, uma justificativa bem escrita, gente, ela já ganha o projeto. Né? Você já ganha ali a licitação, você já ganha ali o concurso, o processo que você está competindo. Né? Que a justificativa é o que vai chamar ali, a introdução vai situar a pessoa, a justificativa vai fazer com que ela tenha vontade ou não de resolver aquele problema junto com você. Dica importante: a justificativa é a defesa do seu projeto. É nela que você vai convencer o seu leitor que é necessário fazer aquilo e que é viável, que dá para fazer. Né? Só não foi feito ainda por falta de projeto na área, né? Por falta de alguém colocar aquela ideia em prática. Construindo uma boa justificativa, uma justificativa forte, ela vai contextualizar o problema com o cenário mais amplo, né? Não somente ali localizado. É lógico que eu falo do localizado, mas eu jogo, puxo ele ali para o macro, para o tudo, relacionar, por exemplo, ali a ocupação eita, desculpa, desordenada das periferias com as questões socioambientais. Por que que está tendo tanta ocupação irregular lá no estado do Rio de Janeiro, nas encostas? Questão social, questão ambiental, né? Especulação imobiliária, falta de renda, falta de fiscalização, falta de cuidado com o ambiente, né? Se aquele local fosse uma área de preservação permanente, se aquele local tivesse uma vigilância, se aquele local tivesse preservação ambiental, ele não seria invadido por essas pessoas. Então, trazer isso daí, contextualizar. Né? Mostrar que o seu projeto se conecta com diretrizes maiores, né? Como, por exemplo, a Agenda 21, o COP30, né? Que são esses eventos globais para a preservação do meio ambiente. Né? Que o país tem que estar, ele está incluso ali, então ele precisa justificar. Na hora que você coloca aquilo ali, que você está alinhado com objetivos mundiais, o olho da pessoa já brilha, fala, olha, era isso que eu estava precisando. Né? E também colocar a participação social. Porque o projeto, gente, ele tem uma data, ele tem um prazo. Então, ele vai modificar muito enquanto ele estiver ativo. Mas se eu não trouxer a população para trabalhar comigo, se eu não conscientizar as pessoas, quando acabar o projeto, acaba tudo. Né? As pessoas já não ligam mais e volta, talvez, até pior do que a situação que estava antes do projeto estar acontecendo. Né? Então, sempre trazer a população para você, sempre ensinar, né? Explicar para as pessoas, né? Conscientizar essas pessoas, para que elas se tornem ali multiplicadoras daquele conceito, daquele conhecimento, daquele projeto que você fez anteriormente, tá? Para que ele continue gerando resultados, mesmo quando ele for finalizado. Explique como a sensibilização, organização e empoderamento dos envolvidos fortalece a cidadania e transforma a realidade do local. Né? Que você vai trazer ali a ideia,
Você vai trazer os primeiros passos. Aquelas comunidades, aquelas pessoas precisam conseguir caminhar sozinhas depois do seu projeto. Você vai dar ali o primeiro passo para elas. O restante elas têm que conseguir. Né? É o tal de não dar o peixe, ensinar a pescar. Dar o peixe, você resolve um problema momentâneo. Ensinar a pescar, você dá uma profissão para a pessoa. Você dá para ela um meio de resolver o problema da fome, para que ela faça por ela mesma. Porque tem até as questões ali, né? Às vezes, quando a pessoa recebe as coisas, recebe tudo de mão beijada, digamos assim, né? Recebe só muita ajuda, às vezes ela não se evolui porque conta com aquela ajuda. Então é aquela questão, fazer ao mesmo tempo, dar o peixe e ensinar a pescar. O projeto tem que ser isso, o projeto ambiental. Você vai dar a solução, mas vai ensinar as pessoas a solucionar o problema também. Para que elas consigam fazer por si só. Continuar aquilo e passar para os seus filhos, para os seus netos, para que aquele local se transforme realmente. Né? Não volte a ser o que era antes. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos continuar. Depois da justificativa, a gente vem para os objetivos. O que eu pretendo com esse projeto? Eu vou ter objetivo geral, né, que é aquele primeiro objetivo, e esse objetivo maior, ele vai ser esmiuçado em objetivos específicos. O objetivo geral demonstra de forma ampla os benefícios que podem ser alcançados. Ele é genérico e é a longo prazo. Exemplo, contribuir para o desenvolvimento sustentável econômico do local. É um objetivo genérico. Tá, como? Seu objetivo é esse. Como? Aí já vem o objetivo específico, que ele já é mais concreto, ele é mais palpável, ele é mais viável. Você consegue já visualizar como vai ser feito o projeto, né? Ele vai vir contribuindo com o seu objetivo geral. Meu objetivo geral é contribuir para o desenvolvimento econômico local sustentável. Meu objetivo específico, como é que eu vou fazer isso daí? Formar 35 jovens em jardinagem e viveirismo. É um objetivo específico. Assim, eu vou estar contribuindo para o desenvolvimento econômico, porque eles terão uma profissão, e sustentável, porque é uma profissão que ele vai trabalhar diretamente com a flora, com as plantas, com ali o reflorestamento, certo? Então, o objetivo específico ele vem para te ajudar a cumprir o seu objetivo geral. Quantos objetivos específicos eu posso pôr? Ilimitado. Pode colocar vários, certo? Porque vai depender do seu objetivo geral, do tempo que você tem para realizar esse projeto, da questão financeira, certo? Porque quando a gente pega e vai fazer um projeto, você tem 1 milhão de objetivos específicos. Só que você tem que ver se vai ser viável fazer todos. Então, a quantidade vai ser de acordo com o que você tem. O que você tem de pessoas, o que você tem de local, o que você tem de financiamento. Né? Isso daí vai te ajudar a organizar ali os seus objetivos específicos. Exemplo de objetivo específico: desenvolvimento humano. Possibilitar o desenvolvimento sustentável de jovens através da formação cidadã para o mercado de trabalho. Segundo, ampliação de conhecimento. Ampliar os conhecimentos básicos desses jovens, profissionalizando eles em uma profissão que vai gerar renda e fixar esses jovens naquela comunidade. Porque a maioria das pessoas que vão embora de uma cidade é para procurar emprego.
É para procurar melhores condições de vida. Melhores condições de vida vêm com salário alto, né? Com emprego digno. Então, o êxodo populacional acontece muito devido à falta de renda. Muita gente vai embora porque não encontra emprego naquele local. Então, se eu amplio os conhecimentos, se eu ajudo a fixar, a gerar renda para esses jovens, eles vão ficar na cidade. Eles vão ali continuar naquela cidade, vão fazer aquela cidade desenvolver. Não vai embora por causa de renda. Então, eu amplio os conhecimentos dele. E criação de rede. Criar rede de cooperação, capaz de absorver os produtos gerados e promover qualificação contínua. Eu vou ensinar esse jovem jardinagem, beleza. Ele sabe de jardinagem. Mas ele vai ter que ter jardim para cuidar. Então eu tenho que criar uma rede. Encontrar pessoas que têm jardins para fazer o contato dessas pessoas com esses jovens que estão aprendendo jardinagem. Para que eles tenham renda. Que eles tenham aonde trabalhar. E não adianta ele aprender um ofício se ele não tem aonde exercer. É a mesma coisa para cursos. Para uma escola abrir um curso técnico, por exemplo, ela faz um estudo da região. Vai ter nessas escolas técnicas cursos que podem ser absorvidos pelo mercado local, né? Principalmente as presenciais. Tá? Porque não adianta eu colocar um curso, por exemplo, eu estou em Araxá, né, em Minas Gerais. Né? Vocês podem estar espalhados aí pelo nosso Brasilzão afora. Não adianta eu colocar aqui em Araxá um curso de oceanografia. Porque eu não tenho oceano aqui. Eu não tenho mar aqui. Eu não tenho litoral aqui. Existe o curso técnico de oceanografia. Pode ter interessados para esse curso, mas são pessoas que vão estudar e vão embora. Não vai ficar aqui. Né? Se eu for fazer um projeto para pegar uma parceria com o governo para criar esse curso em Araxá, eu não vou conseguir. Porque o governo vai ver isso. Né? Isso daí vai ver ali a questão de agregar valor. Não vai agregar valor. As pessoas vão aprender, vão estudar, ótimo, mas ela não vai ter onde trabalhar. Vai embora para o litoral. Então não vai ter esse curso aqui. Um exemplo, né? Nossa cidade aqui. A gente tem muita mineração. Então, a maioria dos cursos são voltados para essa área industrial. Né? Meio ambiente. Cuidado com o meio ambiente. Por quê? Porque tem muita mineração na cidade. Então a gente precisa cuidar do meio ambiente, porque a mineração por si só é uma atividade que impacta o meio ambiente. Então, por isso que eu preciso ter técnicos em meio ambiente para trabalhar na mitigação disso daí, na correção, na preservação ambiental, na redução de impacto ambiental. Por isso o curso de meio ambiente é um curso ótimo para a nossa cidade, para a nossa região aqui de Araxá. Ok? Então, isso daí tudo, né, vai fazer parte da rede. Eu tenho que criar uma rede para absorver, para cooperar com o meu projeto. Certo? É igual criar uma horta. Vou criar uma horta comunitária. Vou ensinar esses jovens a plantar e vou dar para eles um terreno, vou ensiná-los ali a produzir hortaliças para vender. Então, eu preciso criar uma rede para absorver isso daí. No meu trabalho de conclusão de curso, a gente falou sobre isso, quando eu fiz administração pública, né? Das hortas comunitárias e a parceria que elas tinham com a prefeitura. A prefeitura comprava dessas hortas, compra ainda, tá, pessoal? Compra dessas hortas populares, né, essas hortas comunitárias, as hortaliças para dar, para fazer o lanche nas escolas, para alimentação nas escolas. Dessa forma, ela está ajudando, está gerando renda para as pessoas que são dessa horta comunitária, está trazendo alimentação para os alunos de escola municipal, uma alimentação saudável, sem agrotóxico,
e fazendo a economia girar. Qual que era o objetivo específico do programa da horta comunitária? Um dos objetivos era gerar emprego. Emprego não, né? Gerar ali renda para as pessoas. Outro objetivo, capacitar as pessoas. E entrou ali como um objetivo terciário, digamos aí, melhorar a alimentação das crianças na escola. Com essa parceria da horta comunitária com a prefeitura. Certo? Então, isso aí, ó, são os objetivos que a gente vai alinhando, costurando ali para gerar um objetivo maior, para alcançar mais gente, certo? Para trazer mais benefícios, não somente para uma parcela pequena da população, mas para uma parcela maior. Isso daí é outra coisa que enriquece o seu projeto. O projeto ambiental tem que visar isso, porque o meio ambiente não é só um pedacinho. O meio ambiente é tudo. Então, eu preciso procurar melhorar tudo, né? Para que o meu projeto seja um bom bem. Público-alvo. Quem são os beneficiários? Por que eu tenho que definir? Eu definindo o público-alvo, eu vou ter mais facilidade de escrever lá na frente a minha metodologia. Como vou desenvolver esse projeto? Certo? No caso do projeto que tem a horta comunitária com a prefeitura, o público-alvo tinha dois. O primeiro público-alvo era as pessoas que iam montar essa horta comunitária. O segundo são as escolas que iam absorver esses produtos da horta comunitária para os alunos, né? Então, eu juntava educação ambiental com formação de emprego e renda, com aproveitamento sustentável do solo, com cuidado com os terrenos que antes ficavam ali baldios, ninguém usava, ninguém só crescia mato, gerava desconforto para a população, né? Então vai juntando tudo, né? Está beneficiando todo mundo. Preciso definir para que eu consiga atingir os meus objetivos propostos. O que eu vou considerar nesse público-alvo para poder desenhar ele? Faixa etária, né? Quais idades, grupo social, situação socioeconômica e localização geográfica, né? Exemplo aí dos tipos de beneficiários. Eu tenho os beneficiários diretos, são as pessoas que vão participar ativamente do projeto. No de Curuçá, são os jovens de 14 a 17 anos de baixa renda que moram na vila que vão fazer o curso de jardinagem. Indiretos, pessoas que vão se beneficiar indiretamente dos resultados. Por exemplo, as famílias desses jovens e a comunidade. O projeto da nossa cidade aqui, né? Os diretos foram os agricultores que criaram a horta comunitária e os indiretos é toda a população, né? É a escola, são as crianças que têm uma alimentação melhor, são as pessoas que moram na região ali, que vai ter aquele terreno cuidado, aquele terreno plantado, que vai ter ali uma hortaliça para comprar sem agrotóxico, fresquinha, a pessoa acaba de apanhar, você já compra, né? Então, esses aí são os nossos beneficiários, né? Diretos e indiretos do programa. Metas. Como alcançar os objetivos? Meta, pessoal, é a escadinha para a gente alcançar o objetivo. O objetivo é o final. A meta é esse objetivo particionado, quebradinho, né? Como se fosse uma escadinha, né? O objetivo está lá em cima. Eu quero chegar no segundo andar. Estou no primeiro. O objetivo é chegar no segundo. Como é que eu vou chegar no segundo? Aí eu traço metas, que são os degrauzinhos. Vou subindo degrau por degrau até alcançar meu objetivo. Certo? Então, as metas ali fala, são as ações necessárias para alcançar cada objetivo. Características. Elas têm que ser quantificadas e realizadas em um período de tempo. Eu tenho que dar valores para elas.
Como assim? Na questão dos jovens que vão fazer o curso. Primeira meta, os jovens fazerem o curso. Dentro do curso, eu tenho módulos. Cada módulo tem um tempo determinado. Então, as metas são os módulos do curso. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Para alcançar o objetivo lá na frente, que é formar eles em jardinagem. Certo? Função dessas metas, né? Facilitam a visualização dos caminhos e servem para avaliar o que foi previsto versus o que está sendo realizado. E também ajuda a pessoa a se sentir mais próxima daquele objetivo. Né? Quando eu falo, eu preciso subir no segundo andar, e eu não tenho nenhuma escada, não fica visível, não fica palpável. A pessoa não consegue se ver lá no segundo andar. Agora, ó, eu vou chegar no segundo andar, mas eu tenho uma escada para chegar. Cada degrauzinho é uma meta. Aí a pessoa já começa a ver mais próximo dela o objetivo, que ela sabe como vai chegar. Na questão dos alunos de jardinagem, eles tirarem boas notas, eles aprenderem o conteúdo, isso aí é tudo meta, que vai aproximar eles do objetivo, que é formar profissionais de jardinagem. Exemplos de metas práticas: formação, realizar o curso em um ano, de jovens, jardineiros e viveristas. Então, eu tenho que formar esses 35 jovens em um ano. Infraestrutura, implantar um viveiro de muda de essências nativas de Mata Atlântica, para esses jovens trabalhar. Serviço, criar um cardápio a partir do 5º mês de formação, né, para fornecer alimento para a escola. Parceria, promover parceria com empresas e com o poder público para absorver esses produtos gerados, que já vai ser lá na frente, depois que esses jovens já estiverem formados. Enquanto eles estão fazendo a formação, eles vão plantando, aí vai crescendo. Né? Mas quando eles concluírem ali, eu preciso ter mercado para absorver. Então, eu preciso buscar parcerias para absorver esses produtos novos que estão entrando no mercado através desses profissionais novos que estão sendo formados no curso de jardinagem. Estão vendo? Vai tudo ligando um ao outro ali. Tem até na apostila de vocês uma imagem que mostra isso daí. Essa rede que é montada, que vai ligando uma pessoa a outra, um público ao outro, e vai amarrando aquele projeto, trazendo para ele uma melhor viabilidade e mais benefício para a população. Certo? Metodologia. Agora sim, como fazer? Meu passo a passo. Qual que é o caminho que eu vou percorrer? E, logicamente, puxando o referencial teórico para comprovar a sua metodologia. Referencial teórico, né, são pressupostos que a instituição considera relevante e que norteiam a prática do projeto. Né? Da onde você tirou que a escola precisa de uma alimentação saudável? Aí você pega lá no livro tal, fulano de tal, comprovou no ano tal que a alimentação saudável para os alunos é benéfica porque eles levam o que eles aprendem para casa. Referencial teórico. Tá? Na metodologia também vai ter os métodos práticos. As técnicas e os instrumentos usados para alcançar os objetivos propostos. É uma receitinha de bolo. Tá? Coloca ali tudo que eu vou utilizar. Tanto físico quanto não físico, certo? Bases teóricas importantes. Ó, a gente tem, por exemplo, Tratado de Educação Ambiental, do Rio 92, que é um documento que estabeleceu ali alguns pressupostos para a sociedade sustentável, por exemplo, ecologia, economia, sociedade, cultura e pedagogia. Pedagogia de projetos, baseadas em John Dewey, que valoriza a participação ativa do educando na construção do conhecimento através da interação prazerosa e autônoma, educação ambiental, método eficaz para a mudança de atitude das pessoas, criando um novo olhar sobre o ambiente,
e as formas de se relacionar com ele. A questão da criança na escola. Quando você começa com a educação ambiental na escola, elas levam para casa. Criança é a melhor coisa que tem. Coisa não, né, gente? É o melhor público que tem para a gente trabalhar. Projeto ambiental, educação ambiental. Porque a criança, ela não tem medo, ela não tem vergonha de passar para frente o que ela aprendeu. Ela vai cobrar do pai, da mãe, do vovô, da vovó, da titia, do vizinho, o que ela aprendeu. E ela vai mudar a consciência dessas pessoas. Então, por isso que a maioria dos projetos de educação ambiental focam nas crianças, porque elas são o futuro do nosso planeta. E elas levam para casa realmente o que aprenderam. Né? Ela chega, ó, papai, não pode jogar isso daí no lixo, porque é reciclável. O carrinho do reciclável passa toda terça-feira. Né? Ele vai corrigir o pai, a mãe, vai corrigir quem está perto dele ali. Ele vai ser um multiplicador daquele projeto seu. Então, a educação ambiental, a maioria dos projetos, gente, vai falar de educação ambiental. Porque todo mundo precisa de educação ambiental. Todo mundo precisa entender que o nosso planeta é finito. Os nossos recursos são finitos, eles acabam. O planeta vai acabar? Não, o planeta vai ficar, mas se a gente continuar agindo da forma que a gente age hoje, poluindo da forma que a gente polui, gastando da forma que a gente gasta, eu vou acelerar o processo de deteriorização desse planeta. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir morar nele. E ele vai ficar. A Terra é dinâmica, ela se renova, mas a gente não. Né? Ela vai se renovar como? Vai criar ali, né? Vários desastres, vai acabar com todo mundo que está aqui e vai começar uma nova população de animais, de pessoas, etc. Se eu não cuidar, eu vou acelerar esse processo. Né? O planeta vai ficar, gente, ele não vai explodir. O planeta está aí. Se a gente não cuidar dele, nós vamos torná-lo inabitável para a gente. Né? Então a gente vai acabar. Não o planeta. Mas não é porque o planeta não vai acabar que eu não vou cuidar dele. Porque se eu não cuidar dele, eu não vou conseguir morar, igual na minha casa. Se eu não cuidar da minha casa, ela fica inabitável. Né? Ela pode cair, eu posso ter pragas em casa, ter rato, barata, animais, né? Ter infiltração, tudo isso daí. A gente precisa cuidar do planeta. O planeta é a nossa casa. Então a gente precisa cuidar do lar da gente, onde a gente mora, onde é que a gente vai morar. Princípios da educação ambiental, só para encerrar, gente, que já é 8h30, não sei se vocês vão ter outra aula depois. Bom, vou encerrar por aqui, né? Falar somente da educação ambiental. Né? Como assim educação ambiental? O que que eu vou trazer para a minha educação ambiental? Primeiro, respeito à diversidade. Diversidade ecológica, diversidade humana. Né? Ensinar as pessoas a respeitar as plantas, os animais e as pessoas. Né? O meio ambiente, porque todos estão aqui, todos têm direito de estar aqui. E todos têm deveres também, de respeitar essa diversidade. A gente vê muita criança, às vezes, brincando, quebrando planta, arrancando flor, galho. Você tem que explicar para ela que aquela plantinha está ali e que ela não pode destruir aquela plantinha, porque ela tem o seu papel. A plantinha, ela tem o seu papel no meio ambiente. E que se ela ficar quebrando todas as plantinhas, ela vai prejudicar ela mesma. Você tem que ensinar o respeito à diversidade, certo? Outro princípio, exercício da cidadania ativa. Ser cidadão não é somente andar certinho com a lei, votar, né? Não roubar, não matar, etc. É também cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, isso é cidadania ativa. Né? Porque eu estou ajudando a melhorar o local onde eu estou. É muito fácil eu cruzar os braços e falar que o presidente está ruim, que o governador é ruim, que o prefeito é ruim. E o que que eu faço para mudar isso? Né? Então, exercício de cidadania ativa, conscientização. Conscientizar as pessoas. Que não é cruzar os braços e reclamar, é agir.
Lógico que a gente tem as nossas limitações, mas cada um fazendo a sua parte, a gente faz, né? A gente muda o mundo. Horizontalidade nas decisões, né? Que as decisões não são tomadas somente por uma pessoa, né? É de todo mundo junto. Por exemplo, o prefeito é ruim. Não estou falando que ele é ruim, não, tá, gente? Eu não falo nem que é ruim, nem que é bom. Mas um exemplo, vamos falar, o prefeito é ruim. Tá, mas quem colocou ele lá? Quem votou nele para ele estar lá? Né? Horizontalidade das decisões. Quem decidiu que aquele candidato ia ser o prefeito? Foram as pessoas que votaram nele. Então é a decisão delas. Elas decidiram que aquele era o melhor candidato. Né? Então pensar na hora de votar. É mais fácil reclamar do prefeito atual do que pesquisar antes de votar no próximo, né? Tomar cuidado com isso daí. Trabalho em rede. Nós trabalhamos em rede, um precisa do outro. Ah, a mineradora está acabando com tudo, vamos fechar. Quantas pessoas trabalham lá? Quais são os projetos que essa mineradora mantém para preservação ambiental, para a comunidade da cidade? Quanto de recurso financeiro ela traz para a cidade? Quanto de imposto ela paga? É uma rede, gente. É uma rede. A gente precisa dela. Da mesma forma que eu preciso do seu João, que tem uma mercearia aqui na esquina. Né? Ele tem a mercearia dele na esquina. Eu preciso dele para comprar alguma coisa quando eu preciso. Ele gera emprego para as pessoas que moram aqui na região. Ele cuida da região. Quando tem festinha na igreja, ele vai lá e ajuda. Quando tem algo na escola, ele doa para a escola, ele doa alimento para a escola. É uma rede. Tá? Não é só de tamanho, todo mundo tem seu papel, tem sua contribuição. Formação de parcerias. Ao invés de eu reclamar da mineradora, eu vou lá fazer uma parceria com ela para a gente melhorar a situação de quem mora do lado. Ao invés de eu reclamar do preço do seu João, da mercearia, né, conversar com ele, falar, ó, vamos fazer aí uma promoção, alguma coisa aí, porque a gente não está conseguindo comprar do senhor, não, que o senhor vai fechar. Né? Formação de parceria. Fazer parceria. E colocar aqui, ó, a questão de corresponsabilidade e cooperação. Se o mundo não está bom, nós somos corresponsáveis por isso. Porque as nossas atitudes, elas têm consequências. E essas consequências vão se unindo e tornam o que está acontecendo hoje. Então, nós somos responsáveis. Né? Então, não adianta eu falar que a cidade está suja se eu entro no carro e jogo a latinha de refrigerante na rua. E a minha responsabilidade? Não adianta eu falar, nossa, tá tendo muito incêndio quando o tempo está seco. Mas eu fumo e jogo a bituca de cigarro em qualquer lugar. Então eu tenho que ver essa corresponsabilidade e também cooperar. Não é porque eu tenho o coletor, o gari, o coletor, né, que vai limpar, que vai varrer a rua, que eu vou sujar a rua, pô. Eu tenho que cooperar com ele. Ele tá ali para varrer o quê? É galho, é árvore, folha de árvore que caiu, alguma coisa assim. Não é para varrer o papel de bala que eu sou porquinho e joguei no chão. Então eu preciso cooperar. Né? Isso daí é tudo princípio de educação ambiental. Né? Você frisa em um deles ali e vai. E educa. As pessoas precisam aprender. Certo? Esses princípios precisam ser internalizados para permear as atitudes cotidianas envolvidas no projeto. Para melhorar. Sempre visando melhorar. Certinho? Eu vou deixar para a próxima aula, então, esse item 7, que é o método de trabalho. Aí a gente pega a partir daqui, tá, pessoal? E termina aí a estrutura do projeto. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Né? O meu contato está no slide, vou mandar o slide para a tutora. E até a próxima aula. Boa noite para vocês.